sistema, desculpa te interromper, Não, Igor. vai. Esse sistema você impede a resistência. Você impede o subversivo, a rebelião. É um sistema de controle total. Se tiver a substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital plenamente e a substituição da identidade física, papel, para a identidade digital, acabou, meu irmão. Um é botar a pessoa dentro da jaula e o outro é trancar a jaula. Tu nunca mais sai dali de dentro. Meios de ação a pessoa não tem mais. Não tem mais acúmulo de patrimônio, não tem mais privacidade, não tem mais liberdade. Tudo que você faz, pensa, compra, lê, conversa é monitorado. Então, aí entra até a ideia do pré-crime, né? A inteligência artificial, pelo que você fala e posta nas redes sociais, pelos livros que você compra, os produtos que você consome, já prevê que você vai cometer um crime e já te arrebenta antes de você sonhar em se rebelar contra o sistema. Ou seja, China 2026. já, lá é o test drive. Lá tá assim, Tá cara? assim, pô, é o test Tu não drive. tá exagerando não, Daniel. Não tô não, cara. Pra cidadão chinês é assim. Um cidadão chinês de Shenzhen, por exemplo, ele Do vive meio assim. do nada? Não. Nas de grandes cidades? Numa grandíssima cidade. Total, pô. É? É, total. Eu nunca fui à China e não vou, só se os caras me arrastarem pra lá, porque eu não sou burro também, né? Tem vários lugares para os quais eu não vou de jeito nenhum, né? Rússia, por exemplo, né? Tá. Tem certos lugares que não tem como eu ir, né, irmão? Porque eu não sou burro. Então, assim, eu nunca fui. Mas pelo que você vê de testemunho de chineses, o próprio professor Jiang, que tá bombando aí, ele deu uma entrevista agora pro Patrick Bet-David e ele foi perguntado como é que é a realidade lá, o que você pode falar, que você não pode falar. Ele falou, eu não posso falar sobre nenhum líder daqui, eu não posso falar sobre as minorias uigures que existem, eu não posso falar sobre vários tópicos que existem. Se eu falar, já era. Pô, o Jack Ma, que era o cara multibilionário lá, achou que ele tava poderoso o suficiente pra peitar o governo, o cara sumiu, pô. Sumiram com o cara. Você vê, se um cara desse tamanho tomou uma paulada desse jeito, imagina o cidadão comum ali. Não há meio de ação para tu mudar aquilo. É impossível. Você não consegue fazer uma revolta e derrubar o governo. Você não tem meio de ação. Até porque o povo em si, lá, não tá muito preocupado com isso, tá? Tipo, o povo... Ele faz as contas, né? O povo faz as contas, não é? Ele fala, vou ficar em casa vendo televisão. Pô. Entendeu? Porque eles sabem o que acontece com quem peita, né? Então, o cara fala assim, meu irmão, vou ficar na minha aqui. O sonho deles, o professor Jiang falou, né? O sonho de ele morou muitos anos no Canadá. Aí o cara falou, qual é o sonho de um jovem canadense? Ele falou, ser jogador de rock. Ele falou, qual é o sonho do americano? Ser empresário. E o sonho do chinês é ser funcionário público, membro do partido. É o único sonho. Porque lá, se você é membro do partido, você tem privilégio e tal. E você tá meio que blindado, né? Porque você tá na cúpula. E ainda assim, talvez por isso é um país que tá rico pra cacete. Claro, pô. Porque você não tem... Imagina no Brasil, todas as coisas boas precisam ser votadas pelo Congresso. Os caras... Existem conflitos de interesse, né? Existem pessoas que enxergam na promoção do povo como um prejuízo para o seu interesse pessoal, então não vai, né? Agora, quando você tem um cara que fala, nós vamos montar um plano quinquenal aqui de 5 anos para chegar até lá, acabou. Ok, pessoal? Ok, pô, claro. Hoje em dia eles têm câmeras com reconhecimento facial e monitoramento de expressões faciais para ver se o cara tá achando legal o discurso do Xi Jinping ou não. Entendeu? De repente o cara tá lá com sono, o nego, por gentileza, leva ele na sala e fala, tem algum problema? Aí falou, por quê? Não, porque a máquina identificou que você não tá gostando. Ele falou, não, eu tô com diarreia. Aí fala, tá com diarreia mesmo? Deixa eu ver aqui. Entendeu? É nesse nível, cara. Mas se liga, isso que tu tá falando aí, vamos lá, querendo ou não, a gente tem um cenário que a China tá indo pra frente, quase que... Ou, se não tá indo pra frente, nos últimos anos foi pra caralho pra frente. Inclusive, coisa que tu disse foi... cara, tem um monte de coisa que tá planejado, mas, pô, pode acontecer assim, pode acontecer assado, pode não rolar, pode rolar depois, já entendi tudo isso. Mas, em que etapa que a gente tá? A gente tá... Felizmente, estamos longe pra caralho desse mundo aí tripolar ou quadripolar. Tá não, pô. Tamo sim, cara. Ué? Claro que tamo, pô. Qual é, Daniel? Olha, ontem teve uma reunião do Trump com o secretário-geral da OTAN, que é o Mark Rutte,
E o que o Trump falou foi, eu vou sair da OTAN. Isso, total. Então, que eu vou sair da OTAN significa o quê? Vou parar de proteger a Se Europa. vira com o Putin aí. É o Isso. Putin falando, obrigado, Trump. Cara, presta atenção na afinidade de Putin e Trump e de Trump e Xi Jinping. Esses caras se dão bem pra caramba. Esses caras sentam pra combinar como é que cada um vai ficar com um pedaço do planeta. É igual Portugal e Espanha no Tratado de Tordesilhas que dividiu o mundo entre eles. Mas a gente tá falando, Daniel, o Trump, ele, por lei, a menos que ele Por consiga... lei é sacanagem você falar isso, né? Mas por lei... Os caras chegaram pro Trump e falaram, e a lei internacional? Ele fala que lei internacional, se eu faço o que eu quiser. Foda-se. É, a lei Por lei é internacional... sacanagem. Não tem mais lei não, pô. Mas o cara, Virou várzea. por lei, ele não pode se eleger de novo, tá? E as leis Há internas... controvérsia, né? Tem gente que diz que ele não poderia se reeleger se ele tivesse 2 mandatos consecutivos, mas teve um intervalo, então eles estão tentando achar uma jurisprudência aí, uma interpretação para relativizar essa ideia. E aí, a gente chegando no ponto que não role... Porra, Dele continuar no poder? É. Quem entra é o peixinho, né? O filhotinho, o J.D. Então, Vance. isso é um ponto importante, que é o seguinte, tempo hábil, né? Sim. Porque tu tá falando de um... Porque eu tô falando, pô, eu acho que tá longe. E eu acho que o principal complicador, inclusive, é a Tá longe é o democracia Sylvester americana. Stallone, meu irmão. Falei só pra tomar água. Eu acho que a democracia americana, o fato de ser uma democracia, diferente dos outros polos, o fato de... Excluindo Israel também, já que você disse que Israel depende de uma vontade dos Estados Unidos. Lá. O fato dos Estados Unidos ser uma democracia e a possibilidade, a falta de controle absoluto que há sobre o povo. Porque assim, a gente sabe que há um bom nível de controle sobre a opinião do povo, mas ainda assim é um bom nível de incerteza numa eleição. Né? Então pode ser que o cara não ganhe, né? O que estava previsto, a menos que tu tenha todo mundo. Se tu tiver todo mundo, aí é outra história, né? Se todo mundo faz parte do jogo, é outra história. Se tiver o Elon Musk do teu lado, aí é mais fácil, né? Sim, tem várias coisas que podem... O Elon Musk diz que ele fez uns gatilhos lá tecnológicos para evitar o Trump perder, né? Ele falou isso. Não é interessante? É foda. Maluquice. Eu acho sacanagem, né? Eu acho maluquice. O cara perverteu o jogo, né? Parece. E aí... Ele diz que ele impediu que fizessem maracutaia, mas eu não sei até que ponto ele impediu ou ele promoveu, né? Você entendeu a jogada? Entendi. O cara meteu o bug no sistema todo, mano. E o sistema... Bom... Ele que disse. Mas ele que o falou. ponto Tá. O ponto é o seguinte, tempo hábil. Não dá pra transformar o mundo nesses... Não dá pra você... Dar cavalinho de pau no transatlântico. E, dá, assim, pô. Se a gente pensar que o Trump tá ficando velho, né? A China é outra história, o Putin, a Rússia é outra história, mas nos casos dos Estados Unidos, a gente tem uma questão de tempo aqui importante. Demora um pouco, inclusive essa guerra no Irã, ela tá com 20 anos de atraso, ela estava programada para 2006. Ela foi acontecer em 2026. A não ser se você levar em conta a guerra dos 12 dias, foi em 2025. Então essa agenda está atrasada. Ela sempre está correndo atrás ali do prejuízo. Então existe um grupo que tem essa agenda. Mas existe um sucessor, por exemplo? Existem vários. Trump. Tem. Porque pros caras lá, na China, eu entendo. Tem um sucessor, obviamente. Sim. O Putin provavelmente tem também. Agora, nos Estados Unidos, que tem um sistema democrático. De fachada também, né? Mas precisa de uma Tô movimentação. evitando falar várias coisas aqui Eu pra não entendo, arrumar problema. Eu entendo, mas o meu ponto é que seja de fachada, mas existe algum nível de incerteza em como a população, pelo menos nos estados, vota. Nada é 100% certo. Nada é 100% Por isso certo. que o plano tá atrasado 20 anos, pô. Porque várias coisas deram errado. De certa forma, em 2001, já o 11 de setembro era para ter tido uma reação maior da população em termos de clamor por mais controle. Não foi tão forte quanto eles imaginavam. A crise de 2008 ela tinha que ter tido efeitos mais drásticos. A pandemia está acontecendo na linha do tempo e você teria que dar uma certeza que você não pode dar de que Deus não tem alguma razão melhor para permitir isso. Que continue fazendo ele ser bom. Entendeu? Você não pode falar isso. Porque senão você teria que analisar todas as opções possíveis. Só para eu entender um pouquinho melhor como é que tu enxerga tudo isso, quando a gente pensa que isso daqui tá programado, uma simulação? E que Deus é o programador. Isso.
Eu Deus gosto muito dessa brincadeira, dessa tese. Deus é o programador que, a partir dele, existem as regras, portanto, ele é as regras? Ou Deus programou as regras e elas são apenas uma manifestação da vontade dele? Ele programou as regras igual no jogo de videogame. Qualquer jogo que você imaginar, são aquelas Então ele regras não ali. é as regras. Ele programou as regras. Ele queria. Eu Ele tendo pensou. a achar que não. Ele pensou É que programação. no ideal e fez. Isso. Entendi. Isso é uma programação. Tá. Ele tá rodando ali, ele tá fazendo testes e tal, e tá vendo. E, na verdade, a gente pode pensar numa programação, mas a gente pode pensar num jogo, Acho que a gente que é discorda mais do aqui. que uma programação. Uhum. Né? Porque a programação é uma coisa que você olha, não tem uma finalidade, um objetivo, um plano, né? Não tem um início, meio e fim, um onde chegar, não tem um destino. Uhum. Agora, um jogo, cara, ele tem as regras, ele tem um objetivo. Você tem que vencer esse jogo. Uhum. E muitas vezes, para você vencer esse jogo, você tem que não apenas entender as regras, mas saber jogar e fazer ali às vezes até burlar as regras no bom sentido. Uhum. Saber contornar as regras através de macetes e encontrar as pistas ou easter eggs para você achar a porta secreta ou como vence o jogo. Então, para mim, a nossa realidade, além de ser uma programação, é um jogo em que você consegue zerar esse jogo. E quando você zera esse jogo, você sai do jogo e você vai para a dimensão onde está o programador. Uhum. Você consegue achar a porta para sair do jogo. Puta desperdício vir uma vez só, mané. Não é? Não, pô. É sim, cara. É um puta desperdício. A gente viu uma vez só. É uma puta desperdício. Ah, você tem um tempão pra Ó, jogar o tem. jogo, né, pô? No máximo 100 anos, vai. Não, mas dá pra brincar muito, pô. Não dá nada. Dá pra eu e você, pô. Tem uma galera que... Ó, pra eu cara tá quebrado. começar a brincar demorou, porra, o quê? 40 anos. Não, mas olha só. Mas nem disso que eu tô falando. Cristianismo não é coisa de gente esclarecida, não. É coisa de povão, meu irmão. É coisa da ralé, meu. Era coisa do pessoal que era considerado a escória da sociedade. Então, você entender a mensagem do cristianismo é você entender que isso é um jogo. E dá pra ganhar e dá pra perder. Então é coisa da galera, meu irmão. É coisa de carpinteiro, de agricultor, de faxineira. O cristianismo sempre foi a ralé do Império Romano. Surge no Império Romano é o ralé que os caras matavam assim e usava de tocha. E essa galera vivia por essa fé e entendeu o jogo. Essa galera entendeu esse jogo, que era uma coisa complexa, mas que Jesus fala sobre isso muitas vezes, que é uma coisa, é um mistério que Deus ocultou aos inteligentes e revelou para os pequeninos. Sacaneou, hein? Parabéns, Deus. Quem acha que é bonzão não enxergou. Quem acha assim, eu sou um lixo, eu não sou ninguém, esse aí vai entender. Isso aí é legal pra caramba, né? É um jeito de equilibrar as Vai coisas. dar uma sacaneada na elite. É um jeito né? de equilibrar as coisas. É maneiro pra caramba. Por outro lado, não é também um jeito de danar as outras pessoas? Danar não, punir, né? Punir pela opção ruim que ela fez, né? De ser uma pessoa nojenta, né? Será? O cara escolheu ser nojento. E um herdeiro bilionário que não tem problema na vida dele? Não tô falando que o cara por ter dinheiro é negativo, muito pelo contrário. Não, ele só não teve nenhum problema na vida dele. Ó, Sim. Quem sou eu pra dizer esses números, mas assim, me parece que muita gente vai parar nas religiões, de uma forma geral, por meio do sofrimento. Né? Também. O cara sofreu, se não for por amor, será, nem sei se tá na Bíblia mesmo, mas era um papo que os caras falam. Quando não vem pelo amor, vem pela dor. É mais uma... Isso tem fundamento. A Bíblia chega a falar um pouco sobre isso. Tentado? Me parece que o preço tá, de certa forma, pago. Que seguir essa doutrina... O preço da salvação, da Jesus salvação, Jesus já pagou. Tá pago. E aí, se de tudo outras coisas, não. Se tudo tem um preço... Tudo. No mundo espiritual. Isso, no mundo espiritual. Se tudo tem um preço no mundo espiritual... E a moeda é o sangue, geralmente. Ou a vida. Jesus pagou com o sangue e com a vida dele. O que exatamente Jesus pagou? Vamos lá. Eu posso fazer... o que eu posso fazer com o crédito que Jesus me deu? Eu posso fazer... que tipo de vacilo... Não é bem essa palavra, caralho. Desculpa, Deus. Deixa eu pensar. Jesus morreu para me salvar. Sim. Para eu ser salvo pelo sacrifício de Quer Jesus... dizer, não sei se ele morreu para te salvar, não, hein? Ah, é? Nem para me salvar.
Porque tem um versículo que fala: Jesus morreu para a salvação de muitos, não foi de todos. Ou seja, pode Na verdade, ser. não, na verdade, pode ser interpretado assim: ele morreu para salvar todo mundo, mas nem todo mundo vai querer. Desculpa Entendo. te interromper aí. Não, mas aí, então, se isso tá pago, e o cara que ele não tá nessa parada, mas ele tá, por exemplo, ele quer uma. O cara que tá na igreja aí, ele quer um Sei. resultado financeiro, por exemplo, Tá. ou um resultado de alguma coisa, ele vai lá com muita fé e ele ora pra se Legal. curar de uma doença, não sei o quê. Sei. E qual é o preço que um cara que não tá não acredita em uma parada dessa, paga quando ele ele consegue, por meio do mundo espiritual, ainda que sem saber, algum tipo Ele de paga coisa nesse antes, né? sentido? Ele paga para conseguir, né? Então esse cara, geralmente, vamos supor aqui, tem gente que nunca teve contato com Deus, mas recebe uma oração e é curado. Aham. É porque Deus está dando um crédito antecipado para ele. Mas geralmente, o que acontece? O cara ele vai orar, ele vai jejuar, ele vai se consagrar, ele vai ler a Bíblia, ele vai andar com pessoas que são pessoas que creem no sobrenatural, ele vai ver o sobrenatural. Melhor maneira, inclusive, de você ver as coisas, você andar com a galera que vê as coisas, porque aquilo ali, as coisas que antes você achava impossíveis são normais no cotidiano da galera, então facilita muito. Então, assim, o cara vai se consagrar. Ele vai tornar a vida dele, a alma dele, o corpo, a alma e o espírito mais abertos à ação de Deus. Aham. Entendeu? E o inimigo tendo menos controle sobre a vida desse cara. Nesse momento, o cara está muito mais propício a ter esse tipo de benefício, porque ele já pagou o preço da santificação. Sem santificação, ninguém verá a glória de Deus. Entendeu? Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, não pode você ter ódio no coração, você ter amargura, você ficar desejando o mal dos outros, entendeu? Só falando coisa negativa, para baixo. Isso tudo são brechas que dão acesso ao inimigo agir na tua vida. Aí vai trazer depressão, doença, destruição da família, do casamento, das finanças e tal. E vai ficar te sugando como um sanguessuga até a hora que você morrer, ele foi pular pro próximo trouxa que der lugar para ele. Tu acha. Vamos lá. Existe um conhecimento por trás da superficialidade da entrega do evangelho, vou chamar Tá assim. bom. Ou do mistério. Tá. Porque aí do mistério eu consigo falar de qualquer religião. Que é. Em que medida tu acha que ele é benéfico pro cara que tá ouvindo, Daniel? Porque olha só, eu sei que tu sabe muito mais do que tu acabou de me falar, tá ligado? Pra eu falar tudo que eu sei, a gente teria que ter tempo infinito, né? Não que eu sei tudo, mas, pô, é coisa pra caralho. Exato. E aí, eu sei também que tu já me falou tu já me falou, cara, tem uns bagulho que eu não falo. Porque. Vai induzir o cara ao erro? Vai induzir o cara ao erro. O cara vai pesquisar umas paradas, porque assim, eu tenho estômago Mas aí que tá. pra mexer com umas coisas bravas. Tem gente que não tem. Mas porra, Eu aguento. Eu não sou seduzido por certas tentações de poder, por exemplo. Não todas. Mas eu consigo, por exemplo. É como se o cara botasse uma fazer na Europa e sendo aliado da China, isso não quer dizer que que vai ser mole. Não, Né? não. Isso, inclusive, Não vai, não. a Europa está Tá se preparando pra brigar. Isso aí, a gente vê a Preparada pra brigar. Polônia, a gente vê Tá todo mundo ali já. todo mundo assim já. É. Isso tem o potencial de a gente chamar de guerra mundial, cara, porque a partir do momento que a Rússia, caso a Rússia tente invadir a União Europeia, ruim de tudo, a União Europeia, né? Vai. Mas a grande dissuasão da Rússia invadir a União Europeia é a OTAN, no meio dos seus 32 países, ter os Estados Unidos que tem a capacidade bélica desproporcional. Que tá doido pra sair fora da OTAN. Já tá doido pra sair fora. O que é meio irracional, você pensar, porque que os Estados Unidos vai deixar de proteger a Europa, vai entregar a Europa no colo da Rússia. Que maluquice é essa? Mas é o que ele quer fazer, pô. Porque ele e Putin, ó, um em carne. Entendeu? Como é que pode os caras conseguir construir, então, uma narrativa que eles se odeiam, cara? Pô, Os caras pelo são amor bons de pra caralho, Deus, hein? pô.
Não se odeiam nada. Você não viu aquele encontro lá no Alasca? Eles no carrinho, felizaço, junto. Esses caras são chapa, irmão. Você vê foto do Trump na Rússia, na época da União Soviética ainda, final dos anos 80. Trump tem uma entrada muito boa lá, conhece os oligarcas todos lá. O Trump é um cara, meu irmão, um cara diferenciado, né? Não é qualquer coisa, não. E a gente Maluco. aqui é pra gente ficar em paz ou é pra gente ficar A boladão? gente no Brasil tá num lugar melhor, cara. A gente tá numa posição melhor do que a Europa, por exemplo. Se eu morasse na Polônia ou na Alemanha, eu tava mais preocupado. Agora, estando aqui, assim, a gente, a princípio, não é lugar onde cairia uma bomba atômica. Aham. Não tem motivo para isso. Então, só de não ser alvo de um míssil cair na cabeça já é melhor pra caramba, né? Que é mais um problema pra gente se preocupar. Agora, isso não quer dizer que consequências drásticas virão para o Brasil também, que a gente precisa entender para onde o mundo está indo para se preparar. Tá falando de crises econômicas, por exemplo? Econômica, terrível, combustível, fertilizante. Então a gente está vendo um cenário de falta de comida, falta de combustível. Então tem que se preparar para isso, entender como é que desemboca esse rio aí. Porque preste só atenção numa coisa. Os caras fecharam o Estreito de Hormuz no dia 28 de fevereiro. Então, o último navio que saiu dali, saiu dia 28. Eles estão chegando por aqui agora. Pô. Então, ainda estava chegando. Uhum. A partir de meados de abril, início de maio, aí vai parar. Ainda teve um caso esdrúxulo de navios que estavam chegando no Brasil, deram meia volta e foram embora. Porque descobriram que aqui o governo estava obrigando a manter o preço do diesel baixo. Aí ele falou, pô, se eu vender o diesel nesse preço que eles estão pedindo, vou ter prejuízo, vou vender para outro pessoal. Entendeu? Então, os navios ainda estão chegando. Daqui a alguns dias, umas semanas, eles vão parar de chegar. Agora, isso tudo depende se Trump vai fazer uma invasão por terra amanhã ou não. Porque sempre é no sábado, né? Aí você fala, não, mas amanhã é sexta, né? Depois que fecha a Bolsa de Valores em Nova York. Porque ele não pode atacar com a bolsa aberta. Por isso que a probabilidade dele fazer o ataque na terça, às 9 horas da noite, horário de Brasília que estava combinado, era pequena, porque não pode ser num dia de semana. Tem que ser todos esses eventos, captura de Nicolás Maduro dia 3 de janeiro, a Guerra dos 12 Dias, tudo começa sábado. Idealmente o mais rápido possível, né? É. Que ele tem que ficar contando uns caô pra segurar a onda do dólar e da bolsa, né? Exato. E os caras estão fazendo um pump and dump violento, né? O que é um pump and dump? Pump and dump é o Trump falar assim pros amigos, né? Aí, galera, vou falar que vou fazer um acordo de paz, cessar fogo, beleza? Ó, petróleo vai cair pra caraca. Então tu faz umas put aí de petróleo, quando cair tu ganha a grana, beleza? Cara, mais ou menos da forma que tá na Bíblia, vai ter que ter uma briga entre Estados Unidos e Israel. Israel vai ficar sozinho, 10 contra 1, né? O cenário é esse. Israel, do ponto de vista bíblico, Sei. quando a Bíblia chama Israel, fala de Israel, ela tá falando do território, do país Israel, ou ela tá falando de um povo, ou ela tá falando de quê? Depende, às vezes fala do povo, às vezes fala do território. Tô falando do livro de Revelações, vai, Apocalipse. Sei. Tá falando do povo judeu, né? O povo de Deus ali, mas... Quem é o povo de Deus? Você não é judeu, é? Tu é judeu? Não. Então, como tu é o povo de Deus, então? Eu fui adotado, né? O apóstolo Paulo, ele explica isso em Romanos. Porque ele fala assim que... Se você pega o Evangelho de João, o João fala assim, Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, quem crê no nome de Jesus é como se fosse um galho enxertado na árvore. A árvore são os judeus. O gentio, quando crê em Jesus, é enxertado. Essa é uma doutrina cristã que o apóstolo Paulo desenvolve no livro de Romanos, no livro de Gálatas. Tá. Então nesse eu tô sentido... no sistema da gambiarra. Perfeito. Eu virei povo de Deus ali na maracutaia. Então, nesse sentido, um ataque dos Estados Unidos contra Israel, Deus ia deixar Israel ser destruído? Porque assim, qual chance que tem? Várias vezes Israel foi destruído. Na Bíblia, Verdade. Né? Verdade. Só que geralmente era quando os caras não estavam levando a vida espiritual muito a sério, né? Pois é, bom. Entendeu? Se você for levar pelo lado que lá em Israel os caras não são cristãos,
Mas são judeus, né? Basta. É Deus a parada, então, não é Jesus. Cara, Não, eles não querem saber de Jesus. eles não, mas e Deus? Deus tá falando, pô, vocês não aceitam, aceita meu filho aí, pô. Na minha leitura, né? Na deles, Jesus Que coisa, né? Jesus e um capo de vidro é a mesma coisa. Interessante, meu irmão. Porra, tá. Eles têm uma grande Jesus. Que vira, Não pra sei se eles eles vira têm uma uma chateação, né? Não sei se é uma ver. Quem sou eu? Muitos né? têm, né? Não estudei. Alguns têm. Alguns têm. Os caras ficam irados, né? Não quer saber disso, acha uma palhaçada. Acha o herege, né? Pô, como é que um carpinteiro fala eu sou Deus? Se falar, meu irmão, procura um psiquiatra, né? Um ponto, simplesmente o. Ah, mas os cristãos estão no mundo até hoje enchendo a paciência, né? Os caras, pô, isso daqui é praia, né? Deu certo, né, meu irmão? Pô. Aí vem pra cá, fica querendo ficar cantando as musiquinhas aqui, pô, dá licença, chega pra lá, pô. Vai Pô, isso é cantar lá nos Estados interessante. Unidos, lá, sai daqui. Se a gente for parar pra analisar a doutrina cristã friamente, assim, sem o viés religioso, e parar pra pensar, porra, cara, alguém É, foi. palhaçada, né? Não, meu ponto é assim: alguém foi excluindo milagres, excluindo espiritualidade. É, só sociologicamente pensando. Alguém foi incrivelmente eficiente. Na propagandinha aí. Ou na manipulação. Nossa, sim, vou chamar de propaganda. Porque assim, Jesus é a ideia mais famosa da humanidade. É, pô, eu não lembro falar, mais vendido. A história mais travestida para outras histórias, né? Isso. O cara ganhou a competição de quem tem mais inscrito no canal dele. Total, no último, né? É, Então, então isso me coloca para pensar no sentido, alguém foi ou tem, não é possível. Sociologicamente, né? Ou então isso aqui mexeu com muita gente para valer mesmo. Sociologicamente, você tem o teólogo impressionante que a galera ia ver, porque eu não entendi como é que a cidade inteira não estava parada olhando para cima, tirando foto. Mas o pior de tudo é que Era grande. Pô, muito grande, cara. Não era do tamanho do Maracanã, mas era, sei lá, do tamanho do campo de futebol, eu acho. Não o campo oficial, um campo normal. Tô entendendo, aham. Era muito grande a parada. E um triângulo com 3 bolas brancas na ponta e uma parada vermelha no meio. Uma luz vermelha no meio. Parada em cima da basílica. Por que um triângulo? Mas eu escutei esse papo essa forma toda hora aparece. Tem várias Nesse tipo formas, de- né? Tem a forma do charuto, que é tipo um ônibus que voa, né? Mas tem a forma de bola, tem a forma de disco mesmo, Aham. tipo saucer, né? Que é Aham. prato. Tem várias formas, né? Essa do triângulo, o Rony Vernet já me contou Sim. uns triângulos que não sei quem, o caralho, toda hora um triângulo. Mas eu ainda acho que essa aeronave que eu vi é humana. Era o Eu quê? acho que é Humana? humana, não é alienígena, não. Mas é uma parada que, mesmo sendo humanas, te Assustador, arrebenta. esquisito, fora né, do mano? lugar. Te né? arrebenta. Estranho. Uma parada é muito estranha, mano. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei um tempão pesquisando na internet pra ver se alguém tinha filmado em Aparecida. Aí botei OVNI Aparecida, Triângulo Aparecida. Depois de alguns meses, e eu percebi que não foi nesse dia, que eu acho que eu tenho, o vídeo tem a data. Acho que foi dia 13 de abril de 2003, sei lá. Aham. Não foi nesse dia, mas eu achei no YouTube filmagens da galera filmando outras ocasiões que essa nave estava parada em cima da basílica. Eu achei isso. Não separei, não trouxe, não sabia que eu ia falar disso. Aham. Mas eu falei, caraca, não fomos só nós que vimos, né? Porque eu perguntei eu tava no carro dirigindo, falei, vocês viram isso? Porque eu pensei, cara, eu não quero induzi-los a falarem que viram o que eu tô falando que eu vi. Então eu não falei eu vi XYZ, eu falei, o que vocês viram? A gente viu um triângulo parado em cima da basílica, pô. Só que eu não vi ele só na hora que eu passei na estrada em frente à basílica, eu já tinha visto ele lá atrás. Porque na estrada você consegue ver a basílica de longe. E eu vi que tinha alguma coisa parada em cima. O que eu imaginei? Tá tendo um evento ali na igreja e tem um helicóptero filmando o evento. Só que eu fui chegando perto, fui vendo que não era helicóptero. Na hora que eu olhei, eu vi o triângulo, deu pra ver a textura do metal da parada, pô.
Caralho. Porque a estrada passa perto da catedral ali. Aham, passa mesmo. Passa perto. E tem até um posto da polícia rodoviária ali. Cara, o meu ímpeto foi, vou parar aqui e vou perguntar pros caras, é normal, isso aqui aparece todo dia às 6 da tarde, porque ninguém tá falando nada. Mas eu falei, não vou parar não, que esse troço cismar de vir pra cima vai soltar a radiação em cima de mim e dos meus filhos, da minha mulher, né? E aí, o que acontece? Caralho, que Eu falei com a minha filha, ó, não vou parar e fica de olho, porque normalmente segue, vai seguir a gente. Não sei porquê, mas eu senti que ia seguir. Não deu outra, meu irmão. Quando eu cheguei na Dutra lá na frente, que é onde eu pego a saída para pegar a Carvalho Pinto, que é SP070, a nave estava em cima da Dutra depois da saída. Dava para eu passar embaixo dela de novo e filmar, só que eu falei, cara, eu não vou pela Dutra até chegar em São Paulo, que eu odeio, que é cheio de caminhão. Eu falei, eu não vou só para tirar foto disso, eu vou embora, não quero saber desse troço não. E aí, quando eu já tinha desistido, aí já tava à noite, a gente tava no meio do nada ali na Carvalho Pinto. Carvalho Pinto à noite tem lugar que é zero, não tem nada. A parada saiu do meio do mato, maluco. Veio um triângulo gigantesco voando assim, saindo aí. Minha mulher conseguiu pegar o celular e filmar o restinho da parada. Entendeu? Você ouve as crianças no carro gritando, ah lá o triângulo, ah lá, caraca, e tal. E como é que tu dorme depois, mané? Cara, quando chega em difícil, casa? meu irmão. Difícil. Foi a maior pilha, né? A maior adrenalina, né? Mas eu pensei, pô, aqui, naquela região você tem a Embraer, você tem ITA, você tem várias bases do exército. Falei, deve ser uma nave americana que veio dar um rolê, né? Só não sei porque que ela veio atrás da gente, né? E dele do rito lá, quando ele atingiu o grau 90. Pode ser que o cara fale, eu quero ser dessa parada. Não é o propósito, né? É o propósito para mostrar que não é legal, sai caro você. A obra do cara é sobre isso, sobre pelo que isso, você tá falando, né? É sobre isso. Ele tem um livro legal pro caramba, Sangue nos Umbrais, que ele até conta uma história que cara, a galera lê o livro, fica morrendo de medo. Eu achei hilária a história. A história é o seguinte, quando ele era bruxo, ele tinha um amigo que era bruxo também, que o cara ganhava dinheiro vendendo uma casa mal assombrada. Como é que o cara ganhava dinheiro assim? Ele vendia a casa pros caras, botava um monte de ritual lá dentro, de feitiço, mandava os demônios lá pra dentro, a galera comprava a casa, via os espíritos igual você via na casa, ficava morrendo de medo e queria vender a casa a qualquer preço, vendia ela baratinha. E ele botava ali um laranjinha dele pra recomprar a casa. Então, tipo assim, o cara vendia a casa por 1 milhão, depois recomprava por 500 mil. E ganhou dinheiro pra cacete. Meu irmão, ele ia vendendo a casa toda hora. Eu achei. Eu falei, esse cara é brasileiro, não é possível. É do Rio de Janeiro esse maluco. O cara deu um sambário nos caras através de feitiço, botando encosto dentro da casa. Falei, achei sensacional a história. Falei, isso dá um filme de comédia, Sem muitos detalhes. Ah. Esse tipo de coisa tem um nível de complexidade alto ou o preço é que é alto? Pro cara botar um... pra tu ter esse nível de controle na galera? Porque assim, meio que tem que ter um conhecimentozinho. Tu mandou as paradas lá, não é? Ele deixou umas... Como é que é? Umas minas terrestres espirituais ali, né? Então o cara tem que manjar de feitiço, né? Mas ele paga um preço pra isso, Daniel? Esse que é o ponto. Ele fica na mão dessas entidades, né? Porque as entidades estão fazendo um favor pra ele pra ajudar ele a ganhar dinheiro no sambário ali da casa mal assombrada, né? Isso tudo que eu tô te falando, e cara, eu sei que a gente já tá no 10 e caralhada, mas fazer isso daí, cara... Começar no Irã e terminar nisso é viagem. Eu vou te falar, né? Acho que só eu faço isso, né? Não, fala sério. Eu acho que só eu faço isso também, né? Só a gente aqui faz isso, né? Onde é que tem isso, cara? Tu começar no Irã e não é falar, não, Irã, as predas, né, os vridos. Não, falar do Irã na moral, com base. E depois falar do Curupira na moral, meu irmão, não é fácil tu achar esse serviço não, hein, cara. Pô, não é fácil, eu gosto quando tu vem aqui. Mas, caralho, esqueci. Sacanagem, eu te atrapalhei, foi mal. Peraí, pô. Falando do preço. O preço é fundamental. Isso. Barato sai caro. Vamos lá. Um cara que tá... A ideia de que a gente vem aqui viver uma vez só... Eu acho que não, mas
não quero impor isso a ninguém, posso estar errado. Às vezes volta, não sei. Pela Perfeito, Bíblia, não. perfeito. Eu tô conversando com meu amigo que tem uma visão cristã das coisas, que acontece de ser um pastor e estuda essas coisas aí mais misteriosas. E aí. Eu só faço esses comentários pra galera que tá assistindo não achar que eu tô querendo impor regra. Tá bom. Quem não concorda tá errado. Meu irmão, é minha leitura, posso estar errado. Tá. Então, assim, no contexto que vive-se apenas uma vez, não é assim, qualquer preço que tu paga no ponto de vista espiritual é alto demais, porque ele é meio pra sempre, só tem uma chance. Então vamos lá, se eu só vim aqui, eu vivi uma vez, eu me associei com uma magia que eu não deveria do ponto de vista ético-espiritual. E aí eu fui pra uma vibração de merda. E aqui eu tô falando em termos genéricos, tá bom? Fui pro umbral da Fui vida. pra uma parada bad trip. Foi. Né? Só que eu só tenho essa vida. Foi pro calabouço do negócio. Isso, só tenho essa vida e, porra, morri num acidente de carro. Fudeu, mano. Não deu tempo, né, de fazer um descarregozinho. Moral da história. Se você acha que a gente vive uma vida só, nem vai, irmão. Porque vai que dá um acidente, tu morreu e se Cara, fudeu. mas essa é a lógica do Pascal, que foi um dos maiores gênios que já existiram da matemática, e é a lógica do apostador. Porque nesse cenário que a Bíblia monta, você tem os 24 anciãos ali, e no meio você tem o trono de Deus com 4 pernas, né? O trono tem 4 pernas e o encosto. Então é muito interessante você comparar isso com a caixa torácica e o coração dividido em 4 partes. Então, assim como você tem 24, 4 no meio e Deus ali, é como se Deus reinasse no coração, como se fosse uma simbologia do trono, entendeu? Então tem uma interpretação maneira disso aí. Maneiro. Pra não ter que dar uma aulinha de quem é quem, né? Já nessa altura do campeonato, mandei esse sambário. Ficou legalzinho, Então só né? dá play na próxima aí, Vitor, que o amigo foi dormir. Não, mandei só acordar cedo da manhã. E vai lá no ChatGPT. Vai. Breno mandou uma mensagem pelo Pix. Daniel, a agenda AI 2027. Daniel Coco Tajlo ignora conflitos como eu e Irã. A guerra deve derrubar essa timeline, atrasando o desenvolvimento da agenda? Não, acho que não, cara. A gente já falou num programa aqui, mostramos até as imagens do projeto AI 2027, né? AI 2027. Não, isso não atrapalha a agenda, porque tem gente que pensa assim, a gente está vivendo uma crise energética, uma crise de chips, né, e tal. Como é que vai continuar, os data centers vão continuar sendo fabricados nesse cenário? Eu acho que não atrapalha a agenda, muito pelo contrário. Guerra no Irã é parte fundamental dessa agenda e o que falta ainda acontecer é um ataque nuclear. Eu tenho falado isso desde o início, não vi isso numa bola de cristal, isso faz parte do plano que foi revelado ao mundo em 2010 e falava sobre uma pandemia começando na China e falava sobre a guerra no Irã que ia desembocar em não uma guerra nuclear generalizada, mas bombas nucleares ali sendo usadas. Se você olhar o noticiário hoje, ou um noticiário mais militar, você vai ver que está sendo cogitado isso, o uso de armas militares. Mark Levin é um apresentador da Fox News. Hoje ele falou isso. Ele falou assim, da mesma forma que Henry Truman fez uma conta, né, o presidente americano, que se ele não usasse armas nucleares no Japão, ia morrer muito mais gente se tivesse uma invasão por terra. Então, da mesma forma, acho melhor a gente não fazer invasão por terra no Irã, não. Melhor jogar uma bomba atômica logo. Eu acho que é até mais humanitário, né? Olha o argumento que os caras estão usando, meu. Mas na hora de usar uma bomba atômica é nessa linha mesmo que os caras vão ter que ir, né? Alguma pro cara conseguir dormir depois, né? Isso. Dele se alienar achando que foi melhor daquele jeito do que não, né? Ou até pra vender a própria ideia mesmo, né, cara? Sim. Porque esses caras são foda, né, mesmo? Não duvido. Eu não duvido que esses malucos dormem tranquilo com qualquer merda que eles fazem, cara. No filme do Oppenheimer, né? O Oppenheimer que ajudou a criar a bomba atômica, ele chega pro presidente Truman e ele fala, pô, cara, tô griladão, né? Pô, matei milhões de pessoas, milhares de pessoas. Aí ele falou, para de palhaçada, você fez a bomba, mas quem jogou fui eu. Então tá mais nas minhas costas do que na tua.
Porque você criou, mas eu que joguei, né? Podia não ter jogado. Então, você vê como é a discussão dos caras, né? Isso é chamado na história de momento Oppenheimer, né? Que é tipo assim, cara, se eu não usar a bomba, eles vão desenvolver, vão usar contra mim. Então é melhor usar antes. O cara tem que fazer um cálculo de que valeria a pena matar 1 milhão para salvar 100 milhões, né? Que é um dilema moral pesadíssimo. Ainda por cima é uma puta narrativa boa, né? Pra tu lançar uma bomba nos caras, né? Agora 2, eu já não sei. Não, a segunda foi pra dizer, passar a ideia de que tem mais. Tem né? mais. Tipo total. assim, ó, fica no sapatinho que senão cai mais. Mas não tinha, só tinha 2. Ia demorar Mas tá bom, uns tá 4 aí. meses pra vir. Matar aí a mensagem, entendido. É. Né? Bom, Daniel, obrigado pela moral. Valeu, cara. Obrigado por vir legal, aí. Beça. Essa daqui é a tua câmera, como sempre. Valeu, galera. Foi um prazer, né? Então, muito feliz de estar aqui de novo. E quero lembrar a todo mundo que me acompanha nos podcasts, né? O cara fala, sempre te vejo lá no Flow. Eu falo, cara, eu tenho um canal também, tá? Canal Daniel Lopes com Z. Eu faço live meio-dia de segunda a sexta, atualizando as notícias, e também no Instagram, Daniel.Lopes com Z. Se quiser acompanhar lá, vai ser uma alegria você estar conosco também. É isso aí. Arca. Se você quiser